Nós enfrentamos, muitas vezes nosso coração é atingido. E é tão interessante isso, irmãos, a preocupação de proteger esse coração, guardar esse coração. Isso é tão real na Bíblia, que a Bíblia diz que em Provérbios, que sobre tudo que você deve guardar, você tem que guardar o teu coração. O coração do homem, irmãos, é o centro da vontade, o centro da decisão, o centro das emoções. É ali onde tudo acontece. Eu li uma vez um livro há muito tempo atrás, uma coisa muito real. Existe uma guerra diária, 24 horas por dia, entre Deus e o diabo. Você sabe que Deus está lutando com o diabo e o diabo está lutando com Deus nesses 24 horas do dia que você tem e eu tenho pelo teu coração. O diabo quer ser dono do teu coração. E Deus também quer ser dono do nosso coração. Por isso que ele também diz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Quando uma criança ela é gerada no útero da mãe, assim que a mulher ela é engravida, a primeira coisa que se forma no útero da mulher é o coração. Eu me lembro tão bem da Ana Cristina. Ela estava grávida de aproximadamente 20 dias, a pastora Patrícia. Nós fomos fazer ultrassom aqui com o doutor Tomás. E com 20 dias de vida, já tinha tamanho de um baguinho de arroz, não, de feijão. Né? Um coraçãozinho batendo. Você aqui que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, você vai passar por essa experiência. Chegar lá, a mulher começa a ter os enjoos no primeiro dia, né? O que será, o que fez mal, o que não fez mal, até que se descobre que ela está grávida, né, Cícero? Aí, dependendo da mulher, irmão, começa a vir o enjoo, começa a vir a pressão altera, o batimento cardíaco muda, e aí, os sinais, né? E aí vai correndo fazer o exame, quando descobre que está grávida. Hoje tem o teste de farmácia, né, Cida, que é rápido, é papo de vulto, não falha, né? E depois você vai bater o ultrassom para confirmar, para garantir. E a primeira coisa que você vai ver no ultrassom, pede para o médico te mostrar lá, é um coraçãozinho batendo. Coração, irmãos, é a primeira coisa que se forma na vida. É isso mesmo, né, filho? É, papai. Está dizendo amém. Então é a primeira coisa que se forma. Só que esse coração, no passar dos anos, ao longo da nossa caminhada, ele vai enfrentando muitas situações. E ele vai perdendo o formato do coração que Deus anseia pela sua igreja. Esse coração precisa ser um coração de uma criança. A Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Com o passar do tempo nós vamos perdendo a pureza. Hoje a igreja, a humanidade, principalmente, não tem mais a pureza de uma criança. Não existe mais a inocência de uma criança. Nós perdemos essa pureza de Davi, de poder dançar na frente da arca e se despir das suas vestes reais. Irmãos, ele não era uma pessoa comum, ele era o rei de Israel. Ele era a autoridade máxima de um país. E alguém poderia pensar assim: mas esse cara aí, ele se despiu das suas vestes reais, se despiu, estava ali dançando na presença da arca, totalmente livre, leve e solto, porque ele tinha um coração puro, um coração de uma criança, um coração quebrantado. É esse mesmo Davi que está escrevendo o Salmo de número 51, esse mesmo Davi que havia cometido o pecado de adultério, esse mesmo Davi que havia sido mandado o seu funcionário morrer numa batalha, para que ele pudesse depois então ficar com a esposa dele, Batseba, esposa de Urias. E o Salmo 51, irmãos, nada mais é do que um salmo de arrependimento depois do confronto. Davi tinha sido confrontado por um profeta chamado Natan. Deus levantou Natan e confrontou o pecado de Davi. E quando os olhos de Davi são abertos, quando Davi descobre a burrada, a besteira que ele tinha feito, os olhos dele se abrem, ele começa a orar a Deus. Você tem que ler o Salmo 51 todo. Quando ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade,
Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Davi, irmão, estava decepcionado com ele mesmo, porque ele sabia que ele tinha pisado na maionese. E ele continua orando, continua se arrependendo e clamando. E ele imagina, irmão, quando o homem está nessa situação de pecado, ele já não tem mais nem força para louvar a Deus, não tem mais nem força para cantar. Porque o pecado nos deixa sujos, o pecado nos deixa imundos, o pecado nos deixa sem graça. A gente fica sem graça. Né? Sabe que muitas vezes, irmãos, presta atenção, é duro de falar isso que eu vou falar agora, mas muitas vezes eu fui confrontado por Deus na palavra de Caim. Caim, depois que ficou com inveja do seu irmão, descaiu o seu semblante. Ele ficou com o semblante caído. E aí Deus chegou para Caim e disse: Caim, por que tu está aqui com essa cara? Por que tu deixou cair a tua fronte? Né? Se tu não se arrepender, tu não vai ser aceito? Tu não vai ser perdoado? Deus disse para Caim. Claro que Caim ia ser perdoado. Claro que Caim ia ser aceito. Deus não faz acepção de pessoas. Deus apenas tinha gostado mais da oferta de Abel. Mas Caim não se arrependeu. Caim insistiu, permaneceu com inveja do irmão e foi lá e assassinou o irmão. E aí sabe o que Deus mostrou para mim, irmãos? Que muitas vezes a nossa incapacidade de sorrir, porque a palavra de Deus é clara: regozijai-vos em todo o tempo. Deus, Ele espera de nós que nós possamos nos alegrar durante e até em momentos de dificuldade. É fácil? Não é fácil. Mas é isso que glorifica a Deus. É uma igreja, mesmo com pessoas doentes, mesmo com pessoas com problemas, mesmo com lutas, nós viemos aqui, nós vamos cultuar o nosso Deus. E nós vamos declarar que Ele é santo e que Ele é digno. E como diz uma música de uma canção que eu ganhei no meu celular essa semana no WhatsApp, que eu compartilhei com alguns irmãos, a música diz assim: se a bênção vier, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se tudo der errado, Ele continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Se tudo der certo, Ele é Deus, irmão. Se tudo der errado, Ele é Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Mas se não vier, também Ele continua sendo Deus. Deus é soberano. Ele não deixou de ser Deus. Ele continua merecendo a honra, a glória e o louvor. Porque Ele não é o Zé Mané da esquina. Ele é Deus Todo-Poderoso, Santo, Criador do céu e da terra. E nós só estamos aqui porque Ele nos criou. Amém? Às vezes a nossa incapacidade de rir, de sorrir, né, é pecado, irmão. Sabia que é pecado? É pecado. Nós estamos em pecado muitas vezes. Quando nós, às vezes, isso denuncia, às vezes, a nossa falta de fé, nossa falta de confiança no Senhor. Eu já falei várias vezes aqui, não tenho vergonha de falar do meu pecado. Às vezes nós não murmuramos com as nossas palavras, mas nós murmuramos com a nossa cara. Quando a gente está de cara amarrada, cara, como diz o pastor Marco Feliciano, chupou limão azedo, é porque estamos em pecado, irmão. Falta fé, falta confiança de crer que Deus pode transformar e mudar a situação que nós estamos passando. É porque falta fé, porque nós já não temos mais força para lutar, porque nós já estamos cansados de tanto lutar. Aí a gente esmorece, e a gente se abate, e fica com o semblante caído. Eu me lembro que uma vez, eu vou falar mais uma vez aqui para vergonha minha, eu me lembro que um dia eu fui fazer uma compra na padaria aqui de manhã, aqui perto, de Vicaés, e uma irmã do Círculo de Oração da Assembleia de Deus, ela nem sabia que eu era pastor, graças a Deus. Ela olhou no meu olho e disse assim: por que tu está com a cabeça caída? Levanta a tua cabeça. Porque o único animal que vive com a cabeça caída não é porco. O porco, ele vive com a cabeça sempre caída, porque ele não tem articulação no pescoço. Então ele vive sempre olhando para o chão. Mas, irmão, você é filho de Deus não pode ficar olhando para o chão. Filho de Deus, a palavra de Deus diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós somos filhos de Deus, irmão. Filho de Deus tem que andar de cabeça erguida. Você não deve nada para ninguém. Ah, você é pecador, eu também sou, mas o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. Amém? Amém. Então a gente não deve nada para o diabo.
O diabo é um perdedor, que nos acusa de dia e de noite. Todas as manhãs, nós temos a chance de recomeçar. Você sabia disso? Amém. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu ainda vou além, porque esse texto é Antigo Testamento. O sangue de Jesus está 24 horas cobrindo a tua vida. Você não precisa nem esperar chegar às 7 ou às 6 da manhã, não sei que hora que você acorda. Você nem precisa esperar às 7 da manhã do outro dia para receber o perdão e a graça de Deus sobre a tua vida. O sangue de Jesus está 24 horas sobre a tua vida, te lavando e te cobrindo. Só basta dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai te purificar na mesma hora. Amém? Amém. Diga-se de passagem, hoje é culto de ceia, hoje é culto de purificação, hoje é culto de arrependimento, hoje é culto da gente se lavar mais uma vez. Como Davi disse aqui: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Irmão, não é só Davi que conhece as transgressões, não. Eu conheço os meus defeitos, você conhece os seus. E nós precisamos fazer como Davi: Senhor, lava-me, purifica-me, dá-me um coração quebrantado. Davi continua orando, e aí ele chega numa parte da oração que ele pede para Deus abrir a boca dele, abrir os lábios, porque ele já não tinha mais forças para clamar, ele já não tinha mais forças para orar, porque ele sabia que ele havia falhado com Deus. E aí o Espírito Santo lembra ele que o sacrifício que Deus quer de nós, irmãos, eu já preguei isso outras vezes. Não adianta, eu posso chegar aqui, irmãos, eu posso dar um carro zero aqui, ó. Você pode pegar o seu carro e vir aqui: pastor, eu estou ofertando um carro à tua igreja. Você pode chegar aqui e trazer a sua casa e dizer assim: pastor, eu estou entregando a casa para a igreja. Estou abençoando a igreja com a minha casa. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Que oferta! Mas, irmãos, isso nada disso impressiona a Deus. Você pode dar uma oferta de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Nada disso impressiona a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é dono do universo, irmãos. Ele está preocupado com o teu carro, com a tua casa. Isso não faz nem cosquinha no bolso de Deus. Agora, o que Deus quer de nós é um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. E eu que já preguei sobre isso várias vezes, irmãos, eu sei muito bem que esse coração está se perdendo na minha vida, está se perdendo na vida da igreja. Você sabe quais são as características de um coração quebrantado? Você sabe quais são as características de um coração quebrantado? Eu vou tentar falar bem rapidinho aqui para a gente ir caminhando para o final. Primeira característica de um coração quebrantado: ele está sempre pronto a se arrepender, confessar e pedir perdão. Uma pessoa que é quebrantada, irmãos, ela está sempre pronta a se arrepender, confessar o pecado, se humilhar e pedir perdão. Davi, quando ele percebeu a sujeira, a besteira que ele fez, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me, purifica-me. Quando eu fico muito tempo, irmão, sem reconhecer os meus erros, sinal que o meu coração está endurecendo. Estava escutando um ímpio hoje de manhã, uma palestra, a sogra do meu irmão, a dona Janete, compartilhou comigo no WhatsApp um vídeo de um empresário muito famoso no Brasil. Ele é dono de uma empresa que faturou em 2013 50 milhões de reais. Ele desmontou em 2013 900 caminhões. Eles desmontam caminhões e pegam essas peças. É um grande ferro velho legalizado. Ele desmonta as peças dos caminhões e revende. Tem um site na internet e lá várias pessoas, só que só empresas podem comprar as peças, porque por lei a pessoa física parece que não pode. Não me lembro bem agora. Também não estou por dentro da lei atual, isso é de 2013. E esse cara é um milionário hoje, empresário, já teve no Jô Soares, já teve no Dória Júnior, já teve dando palestra em vários eventos. E eu estava ouvindo hoje de manhã algumas palestras dele. E ele dizendo assim: na minha empresa eu não boto culpa no funcionário, eu não boto culpa no fulano, eu não boto culpa em ninguém. Se alguma coisa deu errado, a culpa é minha. Aí eu estava me lembrando de uma palavra que a gente pregou um dia no convívio, né? Quando Samuel disse para o povo: olha, se alguém tiver alguma coisa para dizer de mim, que fale agora, né? Será que nós podemos fazer como Samuel?
chegar diante de toda uma sociedade, diante de uma igreja, de uma escola, de um povo, no trabalho, onde você está, e dizer: se alguém aqui tem alguma coisa para falar de mim, né? Porque com certeza sempre vai haver alguma coisa que nós precisamos mudar. Então nós temos que começar a assumir, vestir as calças, como diz o gaúcho, né? Assumir. Parar desse negócio de dizer: o culpado é minha esposa, o culpado é Satanás, o culpado... Não, o culpado sou eu. Eu estava aqui orando e disse: Senhor, eu quero um coração novo. Eu sou o culpado, eu preciso melhorar. Se a igreja está fria, Cida, o culpado é o pastor. Se a igreja não está viva, não está alegre, o culpado é o pastor. Mas se a igreja não é uma igreja de fogo, não é uma igreja avivada, não é uma igreja que transforma a sociedade, que impacta a sociedade onde passa, que causa algum tipo de diferencial, que causa algum tipo de impacto, com certeza o culpado é o pastor. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz: como ao sacerdote, assim será todo o povo. Eu conheço a palavra. Então, eu preciso desse coração de Davi, eu preciso desse coração dessa mulher, eu preciso ser o cara mais avivado de Nova Trento. Eu preciso, como diz o Jair, fazer as pessoas acordarem e não dormir. Amém? Amém. Então, o quebrantado, ele tem essa capacidade de admitir, irmão, que ele falhou. Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, a Bíblia diz. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O quebrantado, ele está sempre pronto a restituir. Um cara quebrantado foi Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Aí Jesus pediu para entrar na casa dele. Disse: vamos lá. Entrou. Quando Jesus entrou na casa dele, nem deixou Jesus falar. Ele disse: olha, é o seguinte, eu quero restituir tudo aquilo que eu roubei, todo o imposto que eu peguei a mais, eu quero devolver tudo em dobro. Aí Jesus disse o que para ele? Hoje veio salvação nessa casa. O quebrantado, irmãos, ele está sempre pronto a reconhecer o erro e sanar o problema. E retribuir. Opa, se eu roubei, basta apenas agora confessar que eu roubei? Não, eu tenho que restituir quem eu roubei. Se eu peguei uma coisa e não devolvi, basta apenas eu pedir para ter perdão para Deus porque eu peguei uma coisa e não devolvi? Não, eu preciso devolver. Amém? Então não basta apenas falar, tem que ter uma ação. Eu me lembro que quando eu fiz o meu encontro com Deus, eu tinha um livro de 2º grau, na época da faculdade, eu tinha um livro que eu tinha pego emprestado, porque eu trabalhava na fábrica em Brusque, na Felputz Fênix, e eu peguei um livro da esposa do diretor da empresa, falecido Werner Wills. Agora tem aquele laboratório Werner Wills, né, que é famoso em Brusque, que tem em São João. Ele era meu patrão, falecido seu Werner, era um médico, né, pessoa maravilhosa. E eu peguei um livro com a dona Terezinha, esposa dele, chamado A Meta, quando eu fazia faculdade de administração. E esse livro estava lá em casa, irmão, estava uns 7, 8 anos atrás, estava lá em casa. E o Espírito Santo me disse: por que tu não devolveu ainda? Não pertence a ti. Eu disse: meu Deus. E lá foi eu, tive que dar um jeito de achar a dona Terezinha para devolver o livro para ela. E hoje, antes de vir para cá, o Senhor mostrou algumas coisas mais que estão lá em casa que têm que ser devolvidas, né, minha esposa? Tem coisas lá em casa que precisam ser devolvidas. Aleluia. O quebrantado, irmãos, ele está sempre pronto a perdoar. A Bíblia diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A pessoa quebrantada, irmão, está sempre pronta a perdoar. Quando eu percebo que eu estou com um pouquinho de dificuldade de perdoar, quando eu estou demorando para perdoar, opa, meu coração não está legal. Meu coração endureceu de novo. E aí eu tenho que vir e pedir ao Senhor: quebranta meu coração. O quebrantado, irmãos, ele é uma pessoa que está sempre pronta a suportar o mal sem reagir. 1 Pedro 2,19. 1 Pedro 2,19. A Bíblia diz assim: porque é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que glória é essa, que pecando ou sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência? Se porém fazendo bem sois afligidos, e suportais com paciência, isto é
agradável a Deus. Quer saber uma coisa que agrada a Deus? É quando alguém está pisando no teu calo, está fazendo mal para você e você suporta calado. E você sofre calado. Irmão, como é difícil fazer isso. Mas quando só uma pessoa quebrantada consegue apanhar sem se defender. Mas tem hora que ele tem que se defender, tá, irmão? Isso é outra pregação. O quebrantado, ele está sempre pronto a pagar o mal com o bem. Nós estávamos aqui falando na nossa vigília, sexta-feira, Romanos 12. Vamos ler, que texto lindo, irmão, Romanos 12. Se a gente decorar esse texto e botar em prática, nós vamos ser transformados, vamos ser arrebatados antes da hora. Romanos 12, 17 diz assim, Romanos 12, 17, a ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Só uma pessoa quebrantada, irmão, consegue fazer isso. Porque se a gente não tiver quebrantado, nós não conseguimos, irmão. Se eu não tiver quebrantado e alguém fizer o mal para mim, o que você vai fazer? Fazer o mal também. Mas o quebrantado, ele paga o mal com o bem. Eu fico de cara a vida de Jesus Cristo. O camarada foi convidado por Jairo para ir na casa dele para orar pela filha dele, que estava enferma. Jairo era um perseguidor, ele era um principal da sinagoga, diz a Bíblia. Era um perseguidor de Jesus. Mas quando ele foi pedir ajuda de Jesus, Jesus não negou, irmão. Porque Jesus não tinha dificuldade de pagar o bem, pagar o mal com o bem. Jesus, ele usava uma arma que é a maior arma, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Se alguém aqui esquecer de tudo que foi falado aqui no culto hoje e lembrar disso, dessa única frase que eu vou falar agora, você já ganhou a noite. A maior arma de Jesus, a maior arma de um cristão, se chama amor incondicional. Quer vencer o inferno, quer vencer o inimigo, quer ser uma pessoa vitoriosa na vida, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, no dia a dia, no teu casamento, onde você estiver, quer ser uma pessoa que vai vencer na vida, que vai ser um vitorioso, usa essa arma chamada amor incondicional. É amar mesmo sem as pessoas merecerem. Faça como o pastor Ulisses, eu amo por mim e não pelo outro. Ele tem que amar, irmão. O quebrantado, ele está sempre pronto a considerar o outro superior a ele. Filipenses 2:3, falando de Jesus, a Bíblia diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uma pessoa quebrantada, irmãos, ela consegue conversar com alguém com muito menos escolaridade do que ela, com muito menos cultura do que ela, com muito menos sabedoria do que ela, até num nível de posição social menor, e você consegue ainda aprender com aquela pessoa e prestar atenção no que ela está falando e considerando a fala dela mais importante do que a sua. Me lembro do dia que Deus usou a Mari para puxar minha orelha, lá na frente da casa dela. Ela nem sabe, talvez, mas o pastor lembra de tudo. O Espírito Santo lembra, né? O pastor tem que ouvir mais. O pastor é meio desatento. Às vezes tem que repetir 2 vezes a mesma fala. É? E eu disse, fala, Deus. Porque a gente às vezes está conversando com alguém, mano, está tão preocupado em falar, e esquece que o mais importante é ouvir. Principalmente a gente como pastor, né? Aprender a ouvir. Estou aprendendo muito isso com o meu novo patrão, o seu Sérgio, né? Ele é um exemplo nisso daí. A gente foi para Chapecó 8 horas na ida. Se eu quiser falar, eu posso falar a viagem toda, porque ele vai me ouvir. Ele adora ouvir.
Mas eu também fico quieto para ouvir, né, irmão? Porque eu quero aprender também, né? Quem tem o cabelo branquinho, já ficou careca, a gente tem coisa para aprender com essas pessoas. Né? Na realidade, nós temos para aprender com todo mundo. E o quebrantado, ele sabe disso. Que ele pode aprender com todos. Amém? Amém. O quebrantado, ele está sempre pronto a obedecer. Jesus Cristo, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quebrantado, ele é obediente, irmão. Jesus não pagou um preço qualquer. Ele foi humilhado até a morte, por amor de mim e por amor de você. Ele foi obediente, ele foi até o fim, ele não desistiu do propósito de Deus para a vida dele. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa obediente, obediente a Deus, temente a palavra de Deus. O quebrantado, para encerrar, mais duas coisas. O quebrantado, ele não aceita a glória dos homens. Jesus, em João 5,41, ele disse assim: eu não aceito glória dos homens. Eu não aceito glória dos homens. Irmãos, nós podemos receber elogio. Né? Acabei de ganhar aqui uma palavra meio parecida com o elogio aqui do Jair. Mas daqui a pouquinho, irmão, quando eu chegar em casa, no meio do caminho mesmo, né, eu tenho que fazer o quê? Senhor, eu devolvo a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Ele é digno, irmão. Só Ele. Nós, que misericórdia. Precisamos de um coração novo. Precisamos ser transformados. Porque eu sei que Deus espera muito mais de nós. De mim, Deus espera muito mais. Quebrantado, irmãos, ele até recebe a glória, mas ele entende que essa glória precisa ser devolvida a Deus. Se alguém te dá um elogio lá no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, na sua casa, se alguém te parabenizar, te honrar, te elogiar por alguma coisa, diga assim: olha, obrigado, Jesus. Eu devolvo tudo para Ti, é só por Ti. Se eu cheguei, eu vou chegar em algum lugar, é só por Ele. E para encerrar, irmão, o quebrantado, ele não ama esse mundo e nem as coisas que estão nesse mundo. Porque o mundo é passageiro, a concupiscência dos olhos passa, a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. O quebrantado é alguém que vive nessa terra, bota os pés nessa terra, caminha com as pessoas dessa terra, mas está o tempo com a mente e o coração no céu, pensando naquilo que é celestial. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos.